Garoto de 11 anos morre e em seguida ele foi levado até os portões do céu. Lá em cima ele ouviu a voz de Deus e depois de 10 minutos ele retornou à terra. História 100% verídica, pode pesquisar que você vai encontrar. Essa história aconteceu numa cidade chamada Alicante, lá na Espanha, com um jovem, ou melhor, com um garoto chamado Nicolas. Os seus pais, como o Nicolas também, são brasileiros, mas eles moram lá. Eu vou contar aqui todos os detalhes dessa história inusitada aqui para vocês. Depois eu vou colocar uma parte do vídeo do Nicolas contando. Por que eu vou contar e não coloco já de cara assim o vídeo? Porque o Nicolas conta um pequeno resumo da história. E quando ele gravou esse vídeo agora, né, ele já está com 11 anos. Né? Então ele não falou dos vários detalhes. E o que enriquece essa história são os detalhes. Olha, eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Eu conto muito com o seu apoio. Curta, comente, deixa aí o seu joinha, tá bom? Acompanhe aqui o meu trabalho. Eu agradeço a cada um de coração. Vocês não sabem o quanto eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Então vamos lá. Nicolas, né, mora em Alicante, na Espanha. O sonho do Nicolas era se tornar um jogador de futebol, um jogador profissional, como também do seu pai. Um dia, o pai do Nicolas levou ele para treinar lá num time, não sei se o São Lourenço, uma coisa assim. Um time lá da cidade, um time bem importante, um time de base, né? Categoria de base. E o pai dele levou o Nicolas, como também levou o seu filho de 2 anos e outro filho de 6. O pai ficou na arquibancada e o Nicolas lá, treinando com os meninos. Só que o pai observou que por algumas vezes o Nicolas cansou e parava para descansar, depois saía fora do campo, sentava, depois voltava, e o pai ficou incomodado com aquela situação. Até que um momento o Nicolas ele se sentiu mal e acabou indo ao chão. Todo mundo correu para ajudar, inclusive o pai também. E por milagre, por sorte, tinha uma enfermeira naquele momento, e não tinha costume de ter enfermeira ali. Olha o que aconteceu. A enfermeira foi verificar a pulsação do Nicolas e percebeu que não tinha mais pulso, não tinha mais batimento, não tinha respiração. O Nicolas partiu, gente. Se é que vocês me entendem, né? O coraçãozinho dele já não batia, entendeu? Foi um infarto. Aí o que acontece? Depois de 10 minutos, apareceram 2 policiais e ali eles conseguiram reanimar o Nicolas e ele voltou. Levaram ele para o hospital e foi direto para UTI. E aí, gente, quem não sabe vai saber aqui agora. Quando uma criança, um jovem, um adolescente, uma pessoa nova sofre um infarto, é uma raridade escapar, gente. É uma raridade. Pessoas que têm mais de 40 anos, mais de 50, têm mais chance, entendeu? Mas aí, ele ficou lá na UTI e aí os médicos ficaram abismados porque ele retornou. Só que quando ele retornou depois de 2 dias, ele perdeu tipo assim a consciência. E ficava perguntando sempre as mesmas coisas. E os médicos falaram, olha, graças a Deus que ele voltou, mas é difícil ele não ter nenhuma sequela, viu, gente? Aí perguntaram ao Nicolas o que foi que aconteceu durante esse tempo que ele havia apagado. Se ele tem alguma lembrança. Ele disse, sim, eu tenho uma lembrança. Segura aí que eu coloco já o vídeo, tá bom? Eu tenho uma lembrança. Eu fui levado ao céu, eu fiquei em frente do portão do céu. E era um portão dourado, tinha 2 anjos na frente. E eu queria entrar, porque era um lugar que dava muita paz, eu queria entrar. Mas aí eu escutei a voz de Deus falando comigo. Eu não vi Deus, eu escutei a voz dizendo assim, você não pode entrar, ainda não é a sua hora. Você precisa cumprir com a sua missão lá na terra. E foi do jeito que eu assisti num filme. E aí eu voltei. E estou aqui contando a história para vocês. Agora eu vou contar. Desculpe aí, que todo mundo já está dizendo, e o vídeo, eu quero ver o vídeo. Você vai ver o vídeo agora, depois eu volto com o comentário aqui, tá bom? Vamos ao vídeo. Você estava jogando? Eu tava jogando. Eu tava fazendo as corridinhas essas que viram. E você já estava sentindo dor? Tava sentindo dor, então caí no chão. E apaguei.
Apaguei. Já tava nas portas já do céu, de ouro. E Deus falou que ainda não era a minha hora. Mas como você viu Deus? Não, mas só falou isso. Você ouviu uma voz? Lembra da fenda da cabana? Hum. Que ela sentiu uma voz Uhum. que tá no paraíso feliz? É a mesma coisa. Sério? E falou que não era a minha hora ainda. Eu tenho que fazer minha promessa, tal. Como assim sua promessa? Minha promessa da terra, que é guiar a ovelha. Amém, filho. Isso. Então você tem que crer, né? Agora eu creio. Você tá lembrando? Eu não entrei na porta, Uhum. mas é igual na cabana mesmo, que Jesus falou das nuvens, e ela pisando nas flores e tudo isso, foi a mesma coisa. Não foi na cabana, foi naquele milagre no paraíso. Que bom, filho. Tá gravando? Agora eu vou dizer para vocês o que estava acontecendo enquanto a enfermeira e os policiais estavam tentando animar o Nicolas. O que é que estava acontecendo com o pai dele? O pai dele, naquele momento que ele viu o seu filho ir ao chão, ele começou a pular e a orar, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus que não levasse o seu filho. O Nicolas, ele é baterista da igreja. E aí, gente, ele clamou a Deus com muita fé, com toda a força do seu entendimento. Senhor, não leve o nosso filho agora, Senhor. Devolva a vida do Nicolas. Ele sabia da gravidade do problema. E aí, Deus ouviu a sua oração. Agora eu te pergunto, se alguém aí tiver alguma revelação que seu filho teve, uma revelação, uma visão, e quiser me enviar, eu tenho o maior prazer. Eu recebo muitos vídeos. Eu recebi o vídeo de uma irmã que me enviou, do netinho dela de 3 aninhos, né? Que Deus se revelou para ele. Nesses últimos dias, Deus tem se revelado bastante para os pequeninos, gente. De uma forma como nunca houve antes. Vocês observaram? São tantos testemunhos gloriosos dos pequeninos que ouviram a voz de Deus, que tiveram a visão de Jesus, vendo Jesus, né? Muita gente não acredita, mas eu prefiro acreditar. E está escrito lá no livro de Joel, capítulo 2, que nos últimos dias, Deus disse, nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todas as nações. Os velhos sonharão, os ossos jovens terão visões, profetizarão. E nunca houve tantas revelações. Eu sei que no meio dessa enxurrada de revelação tem as picaretagens, os falsos videntes, os falsos profetas que dizem que estão vendo sem ter visto nada. Mas no capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, Deus diz assim: ai dos profetas que dizem que estão vendo sem ter visto nada, que diz que eu estou mandando dizer sem eu ter mandado dizer nada. Ai deles. Vivemos numa época de muita enganação dentro das igrejas, e nas redes sociais nem se fala. Não se iludam com todo o vento de doutrina, com toda a profetisa que se diz ser de Deus, que chega aqui toda bonitinha e começa aquelas línguas. Eu sou pentecostal, batizado com o Espírito Santo. Quando estou orando em momentos com Deus, eu falo em línguas estranhas. Cuidado, filho, que teu óculos está em cima. O óculos, você viu? Você viu o óculos? Não, o óculos, o outro. Aí, cuidado. Eu sou batizado com o Espírito Santo, falo em mistérios com Deus, quando estou em momentos com Deus assim, em oração. Mas eu quero dizer que eu conheço quando as línguas estranhas não são de Deus. E eu vou dizer para vocês,
Deus tem me dado esse dom de interpretar, sabe? De discernir os espíritos. Muitas vezes Deus tem me usado nisso. E eu quero dizer aqui para vocês que a maioria, não é a metade não, a maioria dessas línguas estranhas que vocês escutam aí nas redes sociais é da carne pura. Carne, a carne, 100% da carne. Ah, é do capiroto. Não, não é do capiroto não. É da carne, parece uns inglês, velho. Se a Bíblia diz que aquele que fala em mistério com Deus. E só Deus entende, nem os anjos entendem. Não é a língua dos anjos, a Bíblia diz que não é a língua dos anjos. O apóstolo Paulo que diz assim, se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Eu poderia falar até na língua dos anjos. Ele não está dizendo que essas línguas estranhas é a língua dos anjos. Não está dizendo. Entendeu? Se fosse a língua dos anjos, então, quando nós falarmos em línguas estranhas, os anjos iam saber o que a gente estava dizendo, e até o capiroto com os anjos caídos iam saber o que a gente estava dizendo, entender. Só que a Bíblia diz que ninguém entende, só Deus. É um mistério. Entendeu? É um mistério do cristão com Deus. Então, a maioria dessas línguas estranhas é mecânica. É um inglês que não bate, é um japonês. Tem gente até oferecendo curso, né? Se for pro coreano, no japonês, aí o russo, tudo enganação, gente. A maioria. Quando eu vou dizer a você o que é uma língua estranha para você dizer, rapaz, quando você via alguém falando da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, que ela fala em mistérios, você vê a fisionomia do rosto se transforma, bate um quebrantamento e você chega, sente, você se arrepia, você sente algo diferente, é transmitido na hora. Agora esses camaradas aí, essas camaradas que é tudo assim, o Pix é isso aqui, viu? Eita, aí o anjo aqui, o anjo, peraí, o anjo do quê? Ah, sim, digo, vou entregar. Aí, crente, tem uma ruma de crente que adora ser enganado, aí diz, glória, aí é usado por Deus. Criatura, não acredito nessas coisas não, criatura. Acredito no poder e nos mistérios de Deus, mas não acredito em tudo não, que a maioria é enganação. A maioria é enganação. Fique ligado nessas coisas. Agora, o que aconteceu com esse menino aí, com certeza, foi de Deus, é de Deus, e Deus vai continuar se revelando como Ele quer e usando a juventude nesses últimos dias. Eu sou o Sátrio Araújo TV Paraú. Obrigado pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe, me acompanhe e agradeço a todos em nome de Jesus.